Meu nome é Ademar Augusto. Tenho 72 anos. E se tem uma coisa que aprendi com o tempo, é que o silêncio sempre revela mais do que as palavras. Foi num fim de tarde comum, daqueles em que a gente se acostuma a ser esquecido, que tudo começou a ruir por dentro. Eu estava deitado no quarto tentando pegar no sono, enquanto minha filha dizia que precisava resolver umas coisas do trabalho. Ela saiu apressada, celular na mão, como sempre fazia. Só que desta vez, o telefone dela ficou ligado. E a verdade veio junto com a estática. No início, pensei que fosse um áudio qualquer tocando por engano. Mas os segundos passaram e eu reconheci a voz dela, em tom baixo, quase conspiratório. Estava falando com alguém. Talvez o marido, talvez uma amiga. E a frase que escapou me travou a respiração. Ele já está fraco. O remédio parece estar ajudando. É só questão de tempo para colocarmos ele num lugar e resolvermos logo isso. Ele virou um fardo. Fiquei em silêncio. O tipo de silêncio que só quem foi traído em silêncio conhece. Senti uma fisgada no peito. Não por causa da idade, mas pelo tipo de dor que nem médico resolve. A de perceber que você virou peso morto na vida de quem você criou com tudo que tinha. Naquela hora eu não chorei. Nem levantei, nem gritei. Eu apenas fechei os olhos e respirei fundo. Porque se tem uma coisa que eles não sabiam, é que eu nunca fui frágil. E que ninguém se livra de um alicerce sem derrubar a própria casa. Passei aquela noite fingindo que não ouvi nada, como sempre fiz nos últimos anos. Fingir que o desdém da filha era pressa, que os olhares impacientes eram preocupação, que me esquecerem no hospital durante um exame era só descuido. Mas agora havia prova. Prova de que não era exagero, nem paranoia. Eles estavam mesmo se organizando para me descartar. Com palavras frias, calculadas, como quem organiza uma troca de móveis velhos por novos. Na manhã seguinte, fui à cozinha como se nada tivesse acontecido. Minha filha estava lá, preparando café, falando sobre a viagem de negócios que ela e o marido fariam no fim de semana. Vai ser rapidinho, pai. A gente volta domingo. O senhor fica bem aqui, né? Sorri. Concordei. Fiz piada até, porque o silêncio ainda era meu maior aliado. Mas por dentro, cada palavra que ela dizia era mais um tijolo na parede que eu começava a construir entre nós. Voltei para o quarto e comecei a pensar nos próximos passos. Não havia mais espaço para ingenuidade. Eu já tinha sido usado como babá, como fiador, como motorista. E agora, aos 72 anos, eles queriam me despachar como se eu fosse um armário velho que ocupa espaço. Mas eles não sabiam de uma coisa. A casa era minha. Literalmente minha. A escritura estava em meu nome. O terreno comprado antes mesmo de minha filha nascer. E por mais que tentassem me convencer do contrário, nenhum sorriso forçado mudava o valor do papel carimbado que estava guardado no fundo do meu armário. Foi aí que comecei a planejar. Sem pressa, sem ódio, sem levantar suspeita. Porque o que eu estava prestes a fazer não era vingança. Era apenas uma resposta. E essa resposta viria com data marcada, exatamente no dia em que eles voltassem da tal viagem de negócios. Mas naquele instante, ainda ali na cama, com a voz da minha filha ecoando dentro da cabeça como um eco amargo, tudo o que fiz foi sorrir. Um sorriso pequeno, de canto de boca, não de alegria, mas de alguém que acabou de acordar de um sonho ruim e finalmente viu o que sempre esteve diante dos olhos. A diferença é que agora eu não era mais espectador. Eu ia virar o autor da última cena. A campainha tocou. Era o entregador trazendo o pão. Peguei com educação, paguei com as moedas que restavam na carteira e voltei devagar para o quarto. Sentei na beira da cama, mastigando em silêncio. Não era mais só sobre a traição. Era sobre recuperar o pouco de dignidade que ainda restava. Porque eu sabia. Quem escuta escondido às vezes escuta o que não quer, mas também escuta o que precisa para não morrer em silêncio dentro da própria casa. E foi ali que tudo começou. A decisão não veio de um impulso. Não foi raiva, não foi mágoa. Foi algo mais profundo. Quando ouvi a voz da minha filha dizendo que eu era um fardo, algo dentro de mim estalou. Não como um galho seco, mas como uma corrente sendo rompida. Senti o sangue esquentar, mas não gritei. Não chorei, não confrontei ninguém. Apenas respirei fundo e comecei a pensar com clareza. Pela primeira vez em muito tempo, vi tudo com nitidez.
Aquela casa já não era um lar. E aquelas pessoas que riam à mesa já não eram minha família. Eu era apenas o peso que elas toleravam por conveniência. Continuei o resto do dia normalmente, do jeito que elas esperavam. Ajudei a regar as plantas, comi devagar o arroz seco do almoço, fingi rir do vídeo que meu genro me mostrou no celular. Mas, por dentro, eu já estava em outro lugar. Algo mudou no instante em que ouvi aquela frase sem filtro. Não adiantava mais tentar ser útil, ser discreto, fazer menos barulho, oferecer ajuda. Porque não era sobre o que eu fazia, era sobre o que eu representava, uma barreira entre eles e o que achavam que lhes era devido. À noite, esperei todos dormirem. Caminhei até meu quarto, abri a terceira gaveta da cômoda e tirei o envelope onde eu guardava a escritura original da casa. Nunca confiei em deixar esse papel no cofre da sala, que agora era acessado pelo genro. Quando meu irmão morreu, deixou a esposa com dívidas por não ter registrado direito a casa. Eu aprendi a lição ali, e essa casa, que construí aos poucos, com décadas de trabalho como técnico em eletrodomésticos, ainda estava toda no meu nome. Nenhuma doação, nenhuma antecipação de herança, nenhuma assinatura repassada. Revistei também a pasta com meus documentos e me certifiquei de que ainda tinha contato de um antigo conhecido, Rubens, corretor aposentado, que ajudava amigos a vender imóveis de forma discreta. No dia seguinte, inventei que ia dar uma caminhada. Peguei o ônibus, desci 2 paradas depois e fui até a banca onde ele sempre passava a manhã jogando dominó. Quando me viu, achou que eu tinha ido apenas para bater papo, mas bastou eu mostrar a escritura para ele se endireitar na cadeira. "Você quer vender, Augusto?" Ele perguntou com cuidado. "Quero, mas quero sumir primeiro", respondi. Rubens me explicou como tudo poderia ser feito sem alarde. Tirar fotos internas com o celular em horários em que a casa estivesse vazia. Fazer visitas agendadas apenas quando eles estivessem viajando. E, acima de tudo, não comentar nada com ninguém. Nem vizinhos, nem amigos, nem mesmo conhecidos da igreja. "Quem quer desaparecer precisa parar de deixar rastros", ele disse. E eu levei aquilo como mandamento. De volta em casa, comecei a catalogar tudo mentalmente. Quantos móveis realmente importavam? Quais documentos eu deveria levar? Onde estavam os remédios, os exames médicos, o que eu queria manter comigo? Na calada da madrugada, comecei a fotografar cômodos, pegar ângulos que mostrassem o melhor da casa. Quando me vi em uma das imagens refletido no espelho da sala, cansado, mas lúcido, tive a certeza. Isso não era fuga. Era libertação. Nos dias seguintes, fingi normalidade absoluta. Acompanhei meu genro até o mercado. Ajudei minha filha a montar uma prateleira no quarto dela. Brinquei com o meu neto sem deixar escapar nenhum traço de desconfiança. Enquanto isso, Rubens já estava em contato com compradores interessados. Um casal de professores recém-aposentados, vindo do sul, se encantou com a propriedade. Ofereceram 670 mil reais, à vista. Tinham pressa para se mudar, buscavam tranquilidade e vizinhança calma. Não queriam reformas. Queriam exatamente o que eu estava entregando. Uma casa limpa, viva e com alma. Só que essa alma não era mais minha. Combinamos a assinatura do contrato para dali a 2 semanas, no exato período em que minha filha e meu genro estariam viajando para resolver negócios familiares. Mal sabiam eles que, ao voltarem, a única coisa resolvida seria o fim da mentira que construíram sobre mim. Preparei tudo com delicadeza. Vendi a geladeira antiga para um vizinho, doei roupas que não usava mais, guardei em uma mala apenas o que cabia no meu novo começo. Porque tudo o que era excesso estava ali naquela casa. E eu não ia mais carregar nem objetos nem pessoas que me viam como um estorvo. Eu não era o peso, eu era o pilar. Mas às vezes, é preciso deixar a casa cair para que os parasitas não tenham onde se esconder. Nunca pensei que venderia minha casa como quem esvazia um copo com veneno. Sem pressa, mas com precisão. E o mais curioso, a casa que tantos diziam amar, onde tantas selfies em família foram tiradas, onde tantos jantares foram servidos, agora era invisível para eles, porque estavam cegos pela arrogância da posse antecipada. Já se sentiam donos, já faziam planos de reforma, já falavam em derrubar o quartinho dos fundos para fazer uma churrasqueira moderna.
Só esqueceram de perguntar ao único homem que ainda tinha o nome na escritura. Enquanto minha filha e meu genro discutiam o cardápio da próxima reunião de negócios e marcavam viagens como se tivessem herdado o mundo, eu recebia no portão, durante tardes discretas, casais interessados. Rubens era cirúrgico. Só trazia gente de confiança, com perfil adequado e horários cronometrados. Eu dizia aos vizinhos que os visitantes eram velhos amigos de serviço. Eles acreditavam. Ninguém ali imaginava o que estava prestes a acontecer. Uma das primeiras coisas que fiz foi esconder a mala com meus pertences no sótão. Sabia que, se deixasse no quarto, minha filha veria e começaria a desconfiar. Comprei uma mochila simples para o dia da saída e continuei usando a mesma camisa gasta de sempre, aquela que eles já não notavam. Nos momentos livres, estudava o contrato, cada cláusula, cada vírgula. Rubens me orientava com paciência e respeito, sem pressa, mas com a firmeza de quem sabia que estava ajudando alguém a não ser engolido. Curiosamente, quanto mais me aproximava da venda, mais leve eu me sentia. Meus passos ficavam firmes, minha respiração mais profunda. A dor no peito que me acompanhava há meses e que eu havia confundido com idade, desaparecia. Talvez porque pela primeira vez em anos eu estivesse fazendo algo por mim. Não era fuga. Era justiça. Silenciosa, mas implacável. No penúltimo dia antes da assinatura, um momento quase comprometeu tudo. Minha neta entrou correndo na sala enquanto eu conversava com Rubens pelo telefone, avisando sobre o envio do contrato digital. Desliguei rápido. Ela perguntou com curiosidade: "Vovô, você ainda fala com aquele senhor da televisão velha?" Sorri e respondi: "Claro, ele entende dessas coisas mais que todo mundo." Ela deu de ombros e voltou a brincar. Os adultos, esses estavam ocupados demais para notar. Na noite anterior à assinatura, preparei minha última refeição naquela cozinha. Fiz arroz, feijão e fritei 2 ovos. A simplicidade de sempre, com o gosto diferente. Era uma despedida. Antes de dormir, percorri os cômodos um a um. Passei a mão na porta do banheiro que eu mesmo instalei quando minha filha era pequena. Olhei a janela que protegi com grades quando meu neto nasceu. Observei o azulejo rachado da sala que nunca consertei porque dava trabalho. Aquela casa era meu corpo inteiro. Meus anos estavam estampados ali, mas também estavam os desprezos, os olhares atravessados, os "shh, pai, agora não", durante jantares. Era hora de deixá-la e levar apenas a parte de mim que não aceitou virar peso. No dia da assinatura, cheguei ao cartório com uma calma que nem eu reconhecia. O casal comprador me aguardava com olhos brilhantes. Tinham planos para a casa, mas eram planos feitos com carinho, com investimento, com vontade de viver, não de tomar. Rubens acompanhou todo o processo, e em menos de 1 hora, tudo estava selado. Assinei a venda por 670 mil. Valor à vista. Dinheiro limpo, direto na conta. Minha conta. Sem coerdeiros, sem fraudes, sem consultas. E ali, com a caneta ainda na mão, fiz minha última promessa. Eles não vão ver isso chegando. Não porque quero vingança, mas porque preciso ensinar que nem todo velho dorme no ponto. Na saída do cartório, respirei o ar como se fosse o primeiro do dia. Comprei um pão doce na padaria da esquina e caminhei em direção ao ponto de ônibus com a leveza de quem carregava o mundo nas costas. E decidiu largar. A chave ainda estava comigo. E o bilhete já estava escrito. Faltava apenas esperar o momento certo. Porque às vezes, a justiça não vem com toga nem martelo. Às vezes, ela vem com uma assinatura silenciosa e uma fita crepe na porta da casa. No dia seguinte àquela ligação acidental, a casa parecia mais silenciosa do que o normal. Minha filha e o marido andavam de um lado para o outro, preparando as malas para a tal viagem de negócios. A cada passo apressado, a cada risadinha trocada entre eles, eu via mais um tijolo cair da fachada que sustentava essa ideia de família, de meu lar. Nada daquilo era lar. E agora eu sabia, por palavras ditas no escuro, sem saber que eu ouvia, que esse teatro estava com os dias contados. Eles queriam que eu ficasse sozinho enquanto viajavam, como sempre. A diferença é que, dessa vez, eles achavam que seria a última. Talvez voltassem com uma decisão formal, uma papelada de algum abrigo,
Já tinham feito isso com o cachorro da família, quando enjoaram dele. Levamos para o campo, pai. Ele vai estar melhor lá. Nunca mais vi o Tobias. E agora, eu era o Tobias. O velho que atrapalhava. O móvel que ocupa espaço demais na sala. O curioso é que, mesmo assim, mantinham uma performance impecável. Na noite anterior à partida, minha filha me deu um beijo na testa. Coisa que não fazia há meses. E o genro deixou um envelope com um número de emergência, caso precise de algo. Mas eu sabia que era só para acalmar a consciência, se é que ainda restava alguma. Na manhã da viagem, me chamaram para tirar uma foto com eles. Fiquei no canto, segurando um sorriso que não me pertencia mais. O clique capturou exatamente o que éramos. 3 estranhos forçando uma imagem de harmonia para o álbum da hipocrisia. Assim que saíram pela porta com suas malas e promessas vazias de voltar logo, fui até a sala, tirei o celular do bolso e comecei a executar o plano. Já tinha feito as ligações necessárias na noite anterior, discretamente. O corretor, um conhecido antigo, já estava pronto para colocar o imóvel no mercado. A escritura estava comigo. Atualizada, registrada, intocada. Tudo no meu nome. A casa era minha. Só minha. Enquanto muitos idosos entregam suas propriedades com medo de ficarem sozinhos, eu compreendi ali que o maior abandono não vem de morar só, mas de viver cercado por quem apenas finge que te vê. Com a casa em silêncio, fui de cômodo em cômodo, observando o que deixaria para trás. O sofá que comprei quando minha esposa ainda estava viva. A mesa da cozinha onde ela adorava fazer bolo de fubá. As marcas de crescimento do meu neto na parede da lavanderia. Cada centímetro carregava uma memória, mas nenhuma delas sobreviveria ao que essa família estava se tornando. Era isso ou continuar mendigando espaço e respeito debaixo do meu próprio teto. Na tarde daquele mesmo dia, o corretor chegou, vistoriou, fotografou, preparou tudo. 2 dias depois, a proposta apareceu, 670 mil reais, à vista. Um casal que queria se mudar rapidamente. Assinamos os papéis com calma e um aperto de mão silencioso. Ninguém ali precisava de explicações. E o comprador, como bom investidor, adorou a oportunidade. A casa estava avaliada por menos. Mas para mim, o valor não estava em dinheiro. Estava em encerrar o ciclo antes que a última gota de dignidade fosse drenada. Antes de sair, escrevi um bilhete. Usei minha caligrafia antiga, aquela que minha filha dizia parecer letra de cartório. Fiz questão de ser claro, mas sem ódio. Não deixei insultos. Só fatos. A verdade, nua, fria e incontestável. O tipo de verdade que não precisa ser gritada. Só lida. Colei o bilhete com fita crepe na porta principal. A casa agora tinha novo dono. E eu, um novo endereço. Mas mesmo com tudo pronto, com os papéis assinados e o caminhão de mudança já aguardando num canto discreto da rua, eu parei por um instante na calçada e olhei para a fachada que construí com tanto esforço. E mesmo com tudo o que aconteceu, senti orgulho. Porque naquela casa, ninguém me derrubou. Eu saí de pé. E por escolha. Naquele momento, o teatro havia caído. Só faltava a plateia voltar da viagem, para descobrir que o palco nem existia mais. Na semana em que a venda foi concretizada, minha filha e o genro saíram para uma viagem que chamaram de estratégica. Era uma dessas viagens que eles adoravam, com etiquetas de luxo e selfies em aeroportos, fingindo que estavam construindo algo grande para a família, quando na verdade mal sabiam como sustentar o próprio nome. A casa, que ainda ostentavam como símbolo de estabilidade, já não pertencia mais a eles. E o mais irônico, saíram sorrindo, confiantes de que estavam avançando, quando o chão já havia desaparecido sob os pés deles. Eu, do meu lado, continuei com minha rotina sem alterar uma vírgula. Regava as plantas da varanda, varria o quintal, consertava a geladeira que insistia em falhar toda semana. A casa já não era minha responsabilidade, mas ainda era meu palco final. E eu não deixaria que a cena se encerrasse sem que eles sentissem o gosto da própria indiferença. Antes de partirem, minha filha deixou uma lista de tarefas para mim, como quem fala com um funcionário antigo. Pai, lembra de dar comida pro cachorro da vizinha, tá? E limpa o corredor, que minha amiga vai passar aqui com o filho. Eu assenti com um sorriso.
A mesma resposta que dei a vida inteira. E que agora significava outra coisa. Não era obediência, era despedida. Com eles fora, preparei tudo para o grande momento. Fui até a papelaria do centro, comprei um envelope grosso, uma fita larga e folha branca de gramatura alta. Queria que o bilhete tivesse presença, que fosse impossível de ignorar. Escrevi com letra calma, firme, como quem escreve um epitáfio, e guardei em uma pasta ao lado da porta, junto da chave reserva, que ainda estava comigo. Era o detalhe final. O último nó da corda que eles mesmos haviam puxado sem perceber. Usei os dias seguintes para esvaziar o que me restava ali. Peguei meu velho rádio de pilha, minhas roupas mais significativas, meu caderno com as anotações da vida inteira. Tudo coube em 2 malas e uma sacola. O resto deixei para trás, como o orgulho que precisei engolir tantas vezes enquanto ouvia conversas em sussurros, desprezos camuflados de ironia e ordens disfarçadas de cuidados. Na manhã da sexta-feira, exatamente um dia antes da volta deles, passei a chave definitiva à nova proprietária. Uma senhora viúva, tranquila, que sonhava há anos com aquela casa para recomeçar com os netos. Dei boas-vindas. Mostrei onde a luz caía melhor para as plantas e como a torneira da área externa precisava de 2 giros para parar de pingar. Ela me ouviu com atenção e respeito. 2 palavras que tinham virado relíquias naquele endereço. Antes de sair, pedi apenas um favor, que deixasse o bilhete colado na porta da frente. Ela riu, meio sem graça, achando que era alguma brincadeira entre gerações. Mas quando leu, silenciou. Olhou para mim e disse: "Eles não mereciam." Eu não respondi. Apenas saí pelo portão com a cabeça erguida. O mesmo portão que eles atravessavam como se fossem donos do mundo, sem saber que a escritura da vida ainda estava assinada pelo velho que nunca gritou, mas soube escrever sua saída. Peguei o ônibus das 11h10, sentado junto à janela como sempre gostei. A viagem até meu novo destino foi curta, mas carregada de lembranças. A imagem da casa diminuindo no retrovisor da memória não doía. Pelo contrário, era como tirar um espinho do peito. Eu não era mais um peso. Não era mais um fardo. Era apenas um homem que se recusou a ser apagado com sorrisos falsos e abraços vazios. No sábado à tarde, enquanto eu colocava café no bule da minha nova cozinha, a cena aconteceu do outro lado da cidade. O carro deles parando na calçada, as risadas ainda ecoando dos alto-falantes do veículo. O genro saiu primeiro, ajeitando o paletó. A filha, logo atrás, tirando óculos escuros e procurando a chave na bolsa. Mas quando ela tentou encaixar a chave antiga, não girou. Tentou de novo. Nada. E então viu o envelope colado na porta, com fita larga. Dentro, em letras grandes: "Aquele que vocês chamaram de fardo vendeu tudo. O que vocês chamavam de casa agora tem dono. E vocês não têm mais lugar aqui." Não sei exatamente quanto tempo durou o grito, mas os vizinhos contam que foi alto, agudo e seguido de socos na porta. Depois, tentaram arrombar. Chamaram a polícia. Gritaram. Choraram. Mas os novos donos já estavam lá e tinham documentos para mostrar. E eu estava servindo meu café, com um pãozinho quente ao lado, escutando a rádio AM que tocava um samba antigo. No sofá, uma manta simples. No coração, algo que não sentia fazia anos. Respeito por mim mesmo. O genro explodiu primeiro. Gritou palavrões. Bateu no portão como se pudesse reverter o tempo com os punhos. A filha ainda estava muda, os olhos secos, mas a boca entreaberta, tentando compreender o que já estava perdido. Os vizinhos começaram a se aproximar. Alguns se contiveram nas janelas, outros fingiram varrer a calçada. Muitos sabiam, ou pelo menos sentiam, que algo estava errado há muito tempo. Que aquela família sorridente escondia sombras. Dentro da casa, uma senhora de meia idade, a nova moradora, ouviu o alvoroço da varanda. Vestia roupas simples, mas elegantes. Abriu a porta com tranquilidade e ficou ali, parada, vendo o casal que até pouco tempo se achava senhor daquele lar. O genro furioso gritou que queria entrar, que aquilo era um absurdo, que o velho ficou louco. A senhora não se abalou. Disse apenas: "A escritura está aqui, assinada, registrada. A casa agora é minha."
Ele me contou sobre vocês. E sobre tudo. E como quem encerra um capítulo, bateu a porta com firmeza. A filha tentou argumentar. Gritou que queria falar com o pai. Mas o bilhete já tinha falado tudo. E ele estava longe, inalcançável. Não por quilômetros, mas por algo que já não pode ser medido em distância, a ausência definitiva de confiança. Mais tarde, tentaram ir ao cartório. Procuraram um advogado. Falaram em contestar, em anular. Mas tudo estava legal. Não havia procuração, não havia partilha, nem inventário em andamento. A casa era do idoso, e ele a vendeu como qualquer cidadão livre pode fazer. O que restava agora era apenas o vazio. O genro praguejou o restante da tarde. A filha chorou pela primeira vez ao cair da noite, sentada na calçada, segurando o bilhete como se pudesse rasgá-lo e rasgar junto à realidade. Mas já era tarde. A venda estava registrada. Os novos donos haviam se mudado, e o homem que eles chamavam de Fardo já estava bem longe daquele lugar, mais vivo do que nunca. Em uma pousada modesta no interior, ele tomava um café quente, sentado à beira de uma praça onde os passarinhos não precisavam de permissão para cantar. Tinha nas mãos um envelope semelhante ao que deixou, mas com outra mensagem, uma escritura nova, em seu nome, em um novo lar, um lugar que ele escolheu, onde ninguém o trataria como peso, onde seria chamado apenas pelo nome, e onde jamais precisaria explicar por que preferiu partir em silêncio. Eles correram como se ainda tivessem algum controle, como se a pressa pudesse devolver o passado. Com os olhos ainda vermelhos e as mãos tremendo de raiva, o genro abriu a porta do carro e arrancou em direção ao cartório municipal. A filha, muda no banco do passageiro, segurava o bilhete como se fosse uma prova de crime, mas no fundo sabia que era apenas a confissão de uma escolha legítima, a escolha de um homem cansado de ser tratado como o resto. No trajeto, ele vociferava. Dizia que aquilo era ilegal, que ninguém podia vender uma casa assim do nada, que o velho estava descompensado. Mas a filha já não tinha tanta certeza. No fundo, lembrava vagamente das vezes em que o pai tentara explicar como funcionava a escritura, a documentação, e de como ela sempre respondia com desdém, como quem diz, tá bom, depois a gente vê isso, pai. No cartório, foram atendidos por uma moça jovem, séria e cordial. Apresentaram os nomes, o endereço do imóvel, pediram uma verificação urgente. Ela digitou com calma, enquanto os dois quase suavam em cima do balcão. A venda foi realizada na semana passada, disse ela, com a naturalidade de quem lê a previsão do tempo. Escritura assinada, registro completo. O novo proprietário já está com a matrícula atualizada. Isso não pode ser, explodiu o genro. Ele é velho. Tá doente. Isso é golpe. A atendente o encarou com uma sobrancelha arqueada. O senhor está insinuando que seu sogro, o proprietário legal do imóvel, não tinha capacidade mental para assinar a venda. A filha tentou intervir, mais contida. Meu pai. Ele não comentou nada com a gente. Só estamos tentando entender. A moça respirou fundo. Girou o monitor levemente para mostrar a tela. Lá estavam os dados da venda, o nome do comprador, os valores envolvidos, a data da assinatura e, acima de tudo, o nome completo do pai, como vendedor e ainda como o único proprietário anterior. Ele nos apresentou um laudo médico recente atestando plena capacidade cognitiva. E tudo foi feito com firma reconhecida, acompanhada por advogado. Não há nenhuma cláusula de impedimento. E o imóvel era exclusivamente dele, sem doações, sem usufruto compartilhado, sem herdeiros diretos incluídos na matrícula. O genro apertou os dentes. Ele não podia fazer isso. A gente ia cuidar dele. Só queríamos o melhor. A atendente suspirou, com um ar de quem já ouvira aquela desculpa antes. O melhor para quem, senhor? A filha não respondeu. Apenas abaixou os olhos. Lembrou-se do dia em que o pai pediu para que eles jantassem juntos. E ela recusou. Estamos cansados, dissera. Pede um delivery, pai. Ou do momento em que ele quis mostrar as fotos do álbum antigo, e ela fingiu estar ocupada com e-mails. Naquele instante, entendeu que o pai não partiu da casa. Ele foi expulso lentamente, dia após dia. Silêncio após silêncio. Saíram do cartório como se estivessem voltando de um enterro.
Porque de certa forma era mesmo um luto, o fim da ilusão de domínio, do conforto de achar que o velho era um imóvel, previsível, obediente. Um pedaço de parede que não reclama quando pintam por cima. O genro ainda bufava, prometendo tomar providências, processar alguém, reverter tudo. Mas a filha sabia, não havia o que reverter, nem justiça, nem vingança, nem consolo legal. O que foi feito estava feito. A casa se foi, o pai se foi. E o que restava era um portão trancado e uma placa nova na frente dizendo: família é quem nos chama pelo nome e não pelo peso que damos no orçamento. À noite, já em um hotel barato da cidade, o genro dormia resmungando impropérios. A filha ficou olhando para o teto. Em sua cabeça, o som da ligação que nunca deveria ter sido ouvida ainda ecoava. Vamos mandá-lo para um asilo. Ele é um fardo. Aquilo não fora dito por raiva. Fora dito por indiferença. E essa, agora ela entendia, era a pior das violências. No dia seguinte ela tentou ligar para o pai. O número ainda tocava, mas ninguém atendia. Mandou mensagem. Nada. Apenas um ícone azul de visualização. E um silêncio tão firme quanto uma porta fechada com escritura registrada. Quando fechei a porta pela última vez, com a chave ainda quente na minha mão, eu não senti culpa. Só um tipo estranho de alívio, como se o peso que eu carregava nas costas tivesse ficado ali, entre os tacos da sala e o silêncio fingido do corredor. Eu saí andando devagar, carregando minha malinha com 3 trocas de roupa, minha pasta de documentos e uma caixa com os retratos antigos que ninguém mais queria. Não deixei bilhetes, nem vestígios de raiva. Porque tudo o que precisava ser dito, eu já tinha escrito na escritura. A viagem foi longa. O motorista do aplicativo me pegou em frente ao mercado como combinamos. Um senhor tranquilo que não perguntou nada além de: é com ou sem ar-condicionado, seu Augusto? Eu pedi sem. Queria sentir o vento. A estrada estava limpa, o céu claro, e eu fiquei observando a paisagem mudar como quem assiste o fim de um filme antigo, aquele em que o protagonista finalmente sai da cidade onde todo mundo achava que ele não valia mais nada. Cheguei por volta das 4 da tarde. A cidade nova era pequena, mas o suficiente. Um lugar onde ninguém me conhecia, e isso me dava uma sensação de liberdade que eu nem lembrava mais que existia. O prédio era simples, de 3 andares, sem elevador. Mas o zelador veio me ajudar com as malas assim que me viu. Seja bem-vindo, seu Augusto. O senhor tá no 301, tudo prontinho lá. E naquele momento, só por ouvir alguém me chamar pelo nome, e não de fardo, estorvo ou pai com desdém, eu soube que tinha feito a coisa certa. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Já tinha geladeira, fogão e uma rede na varanda. Eu sentei na rede, tirei os sapatos e fiquei ali balançando enquanto o sol baixava devagar atrás dos prédios baixos. Era silêncio, mas não aquele silêncio frio da casa de antes. Era um silêncio morno, com cheiro de comida vindo da janela do vizinho e som de rádio de boteco distante. Um silêncio que me respeitava. Nos dias seguintes fui conhecendo o bairro com calma. A padaria ficava a 2 quadras, e o padeiro já me chama de Augustão. Tem feira na praça aos sábados, onde eu compro fruta boa e troco conversa com a moça da banca de queijo. E o mais curioso é que mesmo sem conhecer ninguém aqui, eu me sinto mais visto do que quando estava cercado pela minha própria família. Voltei a cuidar de plantas. Comprei 2 samambaias e um pé de manjericão que coloco todo dia no sol. Comprei também uma vitrola usada, uma daquelas que tocam vinil, e reencontrei discos que eu ouvia com minha falecida esposa. Às vezes sento na varanda, escuto música e escrevo. Comecei um caderno novo onde anoto tudo que vivi. Dei o nome de Manual de Sobrevivência para quem já foi esquecido. Tem horas em que a saudade bate, claro. Não sou de ferro, mas é uma saudade limpa, diferente daquelas feridas que minha filha e meu genro me deixaram. Aqui ninguém sorri com desprezo. Ninguém decide por mim como se eu fosse um móvel velho. E o mais importante, ninguém finge que me ama para depois me jogar num canto. Outro dia, encontrei uma carta embaixo da porta. Era do zelador. Dizia que o pessoal do prédio faria uma festa de boas-vindas no salão. Que eu podia levar minha comida preferida e uma boa história para contar. Sorri. Eu, que mal era lembrado na mesa da minha própria casa,
Agora era esperado numa mesa nova, por pessoas que não tinham obrigação nenhuma de me receber, mas queriam. Então, se você me perguntar hoje onde eu moro, eu vou te dizer que é num lugar simples, mas com nome. Porque aqui eu sou chamado pelo nome, e não tem herança, título ou conforto maior do que esse. A casa onde morei com minha filha, aquela já não é minha há tempos. Não porque vendi, mas porque fui expulso emocionalmente muito antes da papelada. Eu só fiz oficializar o que já era fato. E é curioso. Desde que vim pra cá, nunca mais tive aquela dor no peito que me acompanhava todo fim de tarde. Talvez porque, finalmente, eu parei de esperar amor de quem só sabia me medir pelo incômodo que eu causava. Aqui, ninguém quer saber quanto eu deixei. Só perguntam como eu estou. E isso, meu amigo, vale mais que os 670 mil dólares da venda. Isso vale minha paz. Faziam 2 semanas desde que eu me mudei. Estava sentado na varanda, reorganizando uns papéis da nova conta de luz, quando ouvi a campainha do prédio tocar. Achei que fosse o zelador trazendo mais uma correspondência. Talvez algum aviso do condomínio. Mas não era. Era a nova moradora da minha antiga casa. A senhora que comprou o imóvel. Ela estava com um envelope branco na mão e um olhar de quem carregava um peso que não era dela. Seu Augusto. Essa carta chegou lá no antigo endereço. Achei que o senhor quisesse. Agradeci com um aceno, desejei uma boa tarde e só fui abrir o envelope quando me sentei de novo. O nome na frente estava tremido, apressado, mas reconheci na hora. Era a letra da minha filha. Abri devagar. Dentro havia uma folha escrita frente e verso, em parágrafos curtos, como se cada frase fosse uma tentativa de desculpa que ela mesma não sabia como começar. A primeira linha dizia: Pai, eu não sabia que o senhor tinha escutado. Eu li com calma. Ela dizia que tudo tinha sido mal interpretado, que o comentário sobre o asilo era momentâneo, dito numa explosão. Que ela estava estressada com a viagem, com o marido, com os filhos. Que não era aquilo que ela realmente queria. Que eu a tinha mal compreendido. Dizia que estavam arrependidos, que não sabiam que a casa já estava vendida, que o bilhete os deixou sem chão, que meu silêncio foi mais duro do que qualquer grito, e por fim, pedia, quase implorava, para eu ligar, para marcar um café, para conversar como família. Eu reli a carta umas 4 vezes. Dava para ver que ela estava perdida. Dava para sentir o desespero nas entrelinhas. E talvez, sim, existisse ali algum arrependimento sincero. Mas existia também uma ausência de algo muito mais importante: consciência. Porque o que ela chamava de explosão, eu vivi como abandono. O que ela chamava de momento de fraqueza, eu escutei como sentença. E aquilo não se apaga com parágrafos emocionados. Levantei, entrei e fui até a escrivaninha onde guardava meus materiais de escrita. Peguei uma folha limpa, uma caneta azul e escrevi poucas linhas. Nenhuma palavra cruel, nenhuma acusação. Apenas uma resposta que talvez ecoasse dentro dela mais do que qualquer sermão. Minha filha, às vezes a gente acha que o silêncio é fraqueza, mas o silêncio é escolha. E quando ele vem depois de muita dor, ele não é ausência, é escudo. Dobrei a folha com cuidado, coloquei num envelope e fui até os correios. Enderecei a casa da minha filha, que agora não era mais minha. E fui embora antes que pudesse me arrepender. Voltei caminhando devagar, olhando as vitrines, os cães na calçada, os casais de mãos dadas. Era como se cada passo que eu dava fosse uma afirmação. Eu sobrevivi à tentativa de invisibilização. Sobrevivi à minha própria família tentando me encaixotar como quem se livra de um móvel velho. Naquela noite, antes de dormir, fui à varanda. O céu estava limpo, e uma estrela parecia brilhar mais do que as outras. Pensei na minha esposa. No quanto ela teria sofrido vendo o que a filha fez comigo. No quanto ela teria se entristecido em ver como as palavras cuidado e amor foram substituídas por peso e incômodo. Mas ao mesmo tempo, imaginei que ela também estaria feliz. Porque mesmo depois de tudo, eu não me tornei igual a eles. Eu não gritei. Eu não revidei com veneno. Eu apenas me retirei e me reconstruí onde ainda existia espaço para ser gente. A carta que minha filha recebeu foi a única resposta que eu dei. Não atendi ligações, não respondi mensagens, porque às vezes
O que a gente perde não é uma casa, um nome na agenda ou um jantar em família. Às vezes, o que se perde é a chance de voltar a ser confiável. E quando isso acontece, a única saída é seguir. E foi exatamente isso que eu fiz. Passaram-se 2 meses desde a última carta. Desde aquele bilhete com poucas palavras, onde eu expliquei meu silêncio. E desde então, o silêncio persistiu. Um silêncio que não era mais de dor, mas de escolha. Um espaço entre mim e eles que, ao contrário do que imaginavam, não precisava ser preenchido, apenas respeitado. Mas num sábado de manhã, quando o carteiro tocou o interfone e subiu com um envelope novo, senti algo diferente. Era uma carta da minha filha. Não a abri na hora. Deixei sobre a mesa. Fui fazer café, alimentar os passarinhos na varanda, trocar a água das plantas. Só depois sentei com calma, respirei fundo e abri. A letra estava mais firme do que antes. Ainda tremida em certos trechos, mas com frases mais diretas, como se o tempo tivesse amadurecido algumas ideias. Ela dizia que entendera tudo só depois que perdeu a casa, depois que sentiu a ausência, depois que notou o eco do próprio egoísmo. Dizia que ouviu o bilhete lido em voz alta por um dos filhos e que aquilo fez todos se calarem na sala. O neto, o mais novo, teria perguntado: "Vovô foi embora por nossa causa, mãe?" Ela disse que não soube responder. Na carta, ela falava do peso da culpa, da vergonha que sentiu ao saber que os vizinhos falavam dela nas padarias, nos salões, nos grupos da rua. A filha que quis empurrar o pai para o asilo. Uma frase cruel, mas que havia se tornado quase um sobrenome. E então, ela escreveu: "Pai, eu sei que é tarde, mas eu precisava ouvir de você. De verdade. O que o senhor sentiu?" Terminei de ler e deixei a carta sobre o colo. Olhei pela janela da sala. O sol batia fraco, filtrado pelas folhas da árvore da esquina. Era um dia calmo, sem barulho, sem correria. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu devesse responder. Não por ela, mas por mim. Porque, às vezes, escrever é a única forma de não carregar palavras por dentro. Peguei papel novo e escrevi: "Minha filha, você me pergunta o que eu senti, e eu respondo: dor. Não aquela dor que a idade traz nos ossos ou nas costas, mas a dor de ser descartado por quem carreguei no colo. A dor de ser chamado de fardo por quem eu ensinava a andar de bicicleta. De ser tratado como obstáculo, quando tudo que eu sempre fui foi chão." Continuei. Contei que ouvi a frase com o telefone aberto, e naquele momento, uma parte de mim que ainda acreditava na ilusão da família perfeita morreu. Mas não chorei, porque naquela hora, algo mais forte surgiu. A certeza de que eu ainda tinha poder de escolha. E escolhi partir. Escrevi que não vendi a casa por vingança, mas por justiça. Porque ninguém deve morar onde é tratado como um estorvo. Porque às vezes a liberdade começa com uma porta fechada e um novo endereço. E então concluí com uma frase só: fardo não é quem envelhece. Fardo é quem esquece de amar. Dobrei a carta, lacrei e fui até os correios. Enviei com aviso de recebimento e no verso escrevi meu novo endereço. Só para que ela saiba que ainda sei onde estou, mas que não volto atrás. Na semana seguinte, chegou uma notificação no aplicativo do correio: objeto entregue. E foi só isso. Nenhuma resposta, nenhum telefonema, nenhuma nova tentativa. Mas dentro de mim, não havia mais espaço para espera. Hoje, quando passo pela feira, as senhoras que vendem frutas me chamam de Seu Augusto, o homem que recomeçou. Os vizinhos me cumprimentam com respeito. Às vezes, um netinho emprestado me ajuda com as sacolas. Ganhei uma nova vida. Menor, mais simples, mas muito mais sincera. E toda vez que alguém pergunta por que um homem da minha idade trocaria uma casa grande por um apartamento pequeno, eu respondo com um sorriso: porque nenhum palácio vale a pena se dentro dele você precisa pedir licença para existir. Essa história foi só minha, mas se você, que está ouvindo ou lendo isso agora, tem um pai ou uma mãe por perto, não espere que o silêncio deles grite o que o amor deveria falar. Porque um dia, talvez, eles também escolham se levantar e deixar para trás o que os machuca, sem fazer alarde. E aí, tudo o que restará será um envelope, com palavras que doem mais do que o silêncio.